Quem acompanha aqui o canal desde novembro do ano passado, que foi quando eu comecei a publicar os vídeos, sabe que eu não sou muito de pegar no pé de jogador, né? Eu não gosto muito de criticar por criticar. Eu tenho como ideia que a crítica ela é bem válida quando você tem um embasamento por trás, né? Quando você tem um estudo para você conseguir validar essa sua opinião. Não é o meu perfil, né? Todo mundo sabe aqui, quem acompanha há um certo tempo, sabe que não é o meu perfil. E eu também não gosto de ficar pegando num pé de jogador. Mas analisando a partida, o empate entre o Botafogo e o São Paulo, 0-0 lá no Morumbi neste sábado, às 4 horas da tarde, eu preciso tocar nesse assunto porque não foi, né, não aconteceu apenas nessa partida, mas é algo que é recorrente dos jogos do Botafogo e que eu acho que o torcedor precisa entender, precisa também ter uma certa voz dessa situação, né? Porque, assim, o Júnior Santos, ele já foi um cara muito importante pro Botafogo. No ano passado, em alguns momentos, principalmente no segundo turno, atuando aberto pelo lado direito, ele foi um cara bem importante em algumas situações, fez bons jogos. Nesse ano também, principalmente no início do Campeonato Brasileiro, com o Luiz Castro, ele fez partidas muito boas, né? Conseguiu decidir jogos para o Botafogo, não apenas fazendo gols, mas tendo seus dribles, tendo seu arranque, a sua força física, a sua potência, que é a sua principal característica, né, a força física. E ele foi bem importante no início do Brasileirão pelo Botafogo. Era um cara que o Luiz Castro tinha bastante confiança, né? Eu citei o ano passado, né, que inclusive ele terminou bem o segundo turno do Campeonato Brasileiro, tanto que o Fortaleza foi atrás dele. No Fortaleza acabou não dando certo, o Luiz Castro aceitou o atleta de volta e aí a gente voltou à situação do início desse torneio. Só que desde que o Lage assumiu, e já faz um certo tempo, né, não é de 3 partidas para cá, já tá há algum tempo, alguns jogos, né, eu não sei o número de cabeça aqui, não tenho informação, mas eu imagino que já esteja beirando as 10 partidas, né, do Lage no comando do Botafogo. E 10 partidas é um número bastante considerável para você conseguir avaliar um atleta. É o ideal? Não, longe disso. Mas você consegue ter uma noção se o atleta tá te entregando ou não tá. Tanto que quando o Lage assumiu, o Júnior era titular nesse ataque aberto pelo lado direito. E hoje ele é o reserva. Entendo perfeitamente. Só que eu acho que o ponto é que o Júnior está comprometendo já algumas partidas. E não apenas com a bola nos pés, né? Todo mundo sabe, todo torcedor do Botafogo sabe que tecnicamente ele é bem abaixo. Isso acho que todo mundo vai concordar, né? Que a sua principal virtude é realmente física. Mas não é só com a bola nos pés que ele está comprometendo, não. É sem ela, né? Então, ajudar na recomposição, eu não estou falando aqui que o atleta está fazendo corpo mole. Longe disso. Eu estou querendo dizer que ele não está sendo eficiente na sua marcação, ocupando o espaço, conseguindo pressionar o atleta que cai por aquele lado, né? Principalmente do lado esquerdo de defesa do Botafogo. Hoje ele entrou pelo lado esquerdo e qual, né, o lugar preferido dele, que é atuando pelo lado direito, de defesa do Botafogo, acontece a mesma coisa. Então, eu acho que ele está comprometendo, sim. Hoje, a partida que ele fez foi tenebrosa, com todo respeito ao atleta e também a decisão do Lage, que eu não concordei. É claro que eu entendo perfeitamente que hoje o lado direito do ataque do Botafogo é talvez a principal dúvida do Lage, né? Porque o Gustavo Sauer foi emprestado ao Rizespor da Turquia. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando que não concordava com isso, que era um cara importante, que apesar de em alguns momentos ter jogado como titular, ele não correspondeu, mas é um cara que, por característica, o Botafogo não tem, principalmente um meia que atua aberto. E aí se encaixa exatamente na posição que dá pra gente considerar carente, mas não é carente porque não tem peças, carente porque não tem um cara que ainda conseguiu de fato assumir a posição. Já citei o Júnior Santos, iniciou o Brasileiro como titular muito bem, hoje é o reserva e muito justo ser um reserva. O Gustavo Sauer, também já citei, hoje ele não é mais atleta do Botafogo, está emprestado ao Rizespor, que inclusive vai ter uma opção de compra de 10 milhões de euros, exatamente o que o Botafogo pagou para contratar o atleta no ano passado, no início da SAF. O Segovinha já foi testado como titular e eu também já dei a minha opinião aqui, que eu acho que não é o momento do atleta ter uma sequência como titular. Eu acho que ele é um jogador excepcional, que tem um potencial enorme, mas ele ainda precisa melhorar alguns fundamentos, principalmente
poder de fogo, né? Então de acabar a jogada, e eu acho um atleta muito técnico, mas falta um pouquinho de força física para o jogador para conseguir terminar a jogada, para conseguir de fato ter o poder de fogo. O Diego Hernandes poucas vezes foi testado, mas já foi também, e eu acho que é um atleta que merece mais oportunidades. É claro que no Montevideo Wanderers, a sua anterior equipe, ele era um jogador que atuava mais aberto pelo lado esquerdo, mas eu acho que ele pode render sim aberto pelo lado direito. Espero que nas próximas partidas, principalmente em casa, com o apoio da torcida, com mais confiança, né? A gente sabe que o Botafogo, e já vou entrar mais no mérito da diferença do Botafogo em casa e fora de casa, mas a gente sabe que o Botafogo em casa é muito mais forte, muito mais competitivo, tem muito mais volume de jogo, e eu acho que facilitaria as características, o que o Diego Hernandes pode entregar, e por conta disso, tomara, né, espero que o Lage dê mais oportunidades para o atleta fazer essa função. O Vitor Sá foi o que entrou como titular hoje, aberto pelo lado direito. Acho que ele não consegue ter o mesmo desempenho que ele tem pela esquerda. Com o Luiz Castro, o Vitor Sá e o Luiz Henrique disputavam a posição aberto pelo ataque do lado esquerdo, né? Então eu também não gosto do Vitor aberto pelo lado direito, mas no segundo tempo contra o Internacional, o Luiz Henrique entrou e o Vitor, que começou como titular pela esquerda, foi deslocado pela direita, e o Botafogo conseguiu ter um segundo tempo bem superior em relação ao primeiro. Então aí o Lage manteve isso, né, para a partida diante do São Paulo. Mas assim, eu entendo tudo isso, né, entendo perfeitamente toda essa situação, que há dúvidas, que há atletas que ainda não corresponderam, mas uma coisa é fato, e acho que o torcedor do Botafogo tem a mesma opinião que eu, que o Júnior não pode atuar nesse momento no Botafogo, porque ele está comprometendo. Hoje o Botafogo não perdeu para o São Paulo. É claro que o Janderson perdeu gol, é claro que o Eduardo perdeu gol, é claro que o Botafogo teve chance de abrir o placar. Isso é fato e eles também têm que ser criticados com respeito por isso. Mas o Botafogo não saiu hoje do Morumbi com uma derrota porque tinha Lucas Perry, o melhor goleiro do Brasileirão, mais uma vez foi decisivo, né? O São Paulo teve, se eu não estou enganado, 2 gols anulados, teve não sei quantos impedimentos, de cara a cara, inclusive, de defesas importantes do Perry. O Perry, sem dúvida, foi o melhor da partida. E assim, o Júnior, cara, como é que eu posso falar sem acabar desrespeitando o atleta? De fato, cara, ele não tá conseguindo mais ser importante. E aí que entra a decisão do treinador. O treinador que tá lá dentro, imagino que tenha a função, tem que ter a função de enxergar e conversar. Júnior, cara, eu sei que você é um jogador importante, você já foi, eu sei que o Botafogo tá num momento excepcional, é líder do Campeonato Brasileiro com muito mérito, né, e a vantagem não tá, na liderança não é à toa. Mas assim, eu acho que vamos dar uma segurada um pouquinho, vou deixar você treinando mais um pouquinho, para dar uma acalmada nos ânimos, né, pra torcida entender e conseguir enxergar outros atletas na posição para fazer aquela função. E aí, aos pouquinhos, eu vou colocar você novamente. Sei que você prefere atuar pelo lado direito, eu vou te colocar novamente por esse lado, mas eu vou dar uma segurada agora. Sei que a torcida tá um pouco chateada contigo, tá chateada comigo também, então eu vou dar uma seguradinha, mas daqui a umas 5, 6 partidas, dando uma acalmada, eu volto a colocar você aos poucos. Então eu acho que o Lage tem que tomar essa decisão. Isso é muito importante. Porque, mais uma vez, o Júnior não está conseguindo ser importante. Ele não está na mesma rotação dos outros atletas do Botafogo. E aí entra aquela questão, né? Diego Hernandes pode atuar, o Segovinha pode receber oportunidades como no time titular mais vezes, não concordo. O Vitor Sá pode, de fato, fazer a função pelo lado direito. Aí você deve se perguntar, mas Vini, cara, o Lage tá imaginando uma situação de ter o Vitor Sá pela direita e o Luiz Henrique pela esquerda, né? 2 caras de explosão de velocidade. Mas e pro segundo tempo, cara? Eles vão cansar, né? Porque são 2 jogadores que vão e voltam a todo momento, que entregam bastante força física e que têm a responsabilidade de chegar ao ataque para finalizar, né? Para tentar fazer o gol. Assim, gente, eu entendo, mas, cara, você vai colocar o Júnior e ele não tá correspondendo, ele não tá conseguindo fazer isso. Então você vai, novamente, dar mais oportunidades pro atleta, só que você vai acabar queimando, porque a torcida já entra sem confiança no jogador e o jogador também entra sem confiança. E isso não é bom para nenhum dos lados. Então, espero
que o Lage deu uma segurada nos ânimos com o Júnior Santos. Eu acho, mais uma vez reiterando, eu acho que o atleta é bem importante, mas está vivendo um momento muito ruim, então tem que haver esse entendimento e segurar um pouquinho com o jogador. Sobre a postura do Botafogo, é visível como há a diferença do Botafogo em casa para fora de casa, de intensidade, de postura, de você propor o jogo, de você adiantar mais as linhas de marcação. Acho que a principal diferença que o Lage fez em comparação com o que o Luiz Castro vinha fazendo é que o Lage adiantou as linhas de marcação, né? Fez o Botafogo marcar ainda mais no campo do adversário. Só que assim, cara, fora de casa, o adversário ele vai se impor, cara, não tem jeito. Então ele vai, de fato, te incomodar, vai colocar atletas para atacar esse espaço. O Vitor Cuesta aqui é um excelente zagueiro, não tem essa velocidade para recuperar as suas costas e isso é um fator bem complicado. Mas Vini, você deve estar falando, né? Mas Vini, por que em casa o Botafogo consegue? Porque em casa o adversário tem uma postura diferente, cara. Simples, porque sabe que o Botafogo vai propor, vai incomodar, vai ter pressão pós-perda, vai de fato ter um volume maior, um controle do jogo a partir da posse, e ele não vai conseguir se impor, então vai ter menos oportunidades para ter esse espaço, né? Então são situações diferentes. É claro que o ponto é muito bom a nível do campeonato, até pela diferença de pontos que o Botafogo tem pro vice, pro clube que está na vice-liderança, né? Mas eu já falei aqui algumas vezes, né? Inclusive no empate contra o Santos, no empate contra o Cruzeiro também, que foram resultados importantes para o campeonato, mas a única coisa que me preocupa é a postura, cara. Acho que o Botafogo tem que ter mais o controle do jogo com a posse fora de casa. E o Lage já falou isso na coletiva, que é algo que ele tem que arrumar. Então eu imagino que se o Botafogo conseguir arrumar esses fatores, vai conseguir vencer mais partidas fora de casa nas mãos do Lage. Aí, de fato, vai ser uma equipe incomparável, né? Mais uma vez, diferença longa, Botafogo com muitos méritos na liderança, com a diferença de pontos muito grande. Mas a postura tem que ser um pouquinho diferente. Acho que o Botafogo sofre muito fora de casa. Claro que tem a questão do campo, tem outros fatores, mas eu acho que não devia sofrer tanto. Contra o Santos no primeiro tempo foi isso. Contra o Cruzeiro, tomou uma pressão absurda no final. O Botafogo não conseguiu jogar contra o Cruzeiro. E contra o São Paulo, principalmente no finalzinho, né, a partir da segunda metade do segundo tempo, foi uma situação muito complicada. Então é algo que a gente tem que destacar, mas tem que valorizar sim o ponto muito importante fora de casa para essa campanha excepcional do Glorioso no Campeonato Brasileiro. E espero que o Lage tome essa decisão de dar uma segurada com o Júnior Santos, porque tá todo mundo pedindo. Beleza, rapaziada? Concorda comigo? Responde aí nos comentários com muito respeito, claro. Muito obrigado pela audiência, não esqueça de ajudar esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.